Pois bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje chegamos ao nosso 28º programa da série Nisto Cremos, o que creem os adventistas do sétimo dia. E hoje vamos aprender sobre crescimento em Cristo. Na realidade, esta é a mais nova doutrina, a mais nova crença fundamentada, definida pelos adventistas do sétimo dia. Mas antes de avançarmos em nosso estudo da Bíblia, eu tenho um oferecimento e um convite a fazer para você. Primeiro, um oferecimento. Todas as sextas-feiras, aqui no programa, a gente estuda as profecias de Daniel. Amanhã será dia de estudarmos mais um tema. E você que gosta de estudar as profecias da Bíblia, se quiser nos acompanhar, nós temos um presente para você. Eu estou falando da revista Profecias de Daniel. Deixa eu mostrar para você, ó. Essa é a revista. Um lindo presente para você que mora no estado de Santa Catarina. Você pode solicitar o seu guia impresso e alguém da nossa equipe vai levar até a sua casa. Como que você pede a revista? Você pode pedir pelo nosso site, encontrocomavida.tv. Você acessa esse site, coloca os seus dados postais e nós vamos entregar então em sua casa. Ou então, você pede pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Diga assim: eu quero a revista Daniel. Nós vamos mandar para você um link, você clica nele, preenche todos os seus dados postais e alguém vai levar até a sua casa. Lembrando que esta promoção do curso impresso é para quem mora no estado de Santa Catarina. Pastor, e quem não mora em Santa Catarina, como pode solicitar? Você pode solicitar pelo WhatsApp e nós vamos mandar o arquivo digital da revista para você. E você vai ter acesso à revista em PDF para você ler e ter todo o conteúdo aí na palma do seu celular ou do seu computador, tá bem? Agora o convite. Esse mesmo tema de Daniel, nós estamos estudando todos os domingos na cidade de Tubarão. Então, atenção, você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão estudando esse tema. O nosso endereço é Rua Luiz Martins Colasso 570, ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Então, todos os domingos, às 8 da noite, estamos lá para estudarmos esse tema de Daniel com você. Já você que mora na região de Porto Belo, Itapema, Bombinhas e outras cidades vizinhas, todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê. Vou dar o endereço para você. Rua Olinda Peixoto, 611. Esse é o endereço. Rua Olinda Peixoto, 611. Todas as quartas, 8 da noite, a gente está lá para estudar a Bíblia com você, e você é o meu convidado. As profecias de Daniel. E aí, pronto para o estudo de hoje? Pega a sua Bíblia, vamos agora orar, pedir a bênção do Senhor e vamos entender um pouquinho mais sobre a doutrina do crescimento em Cristo. Ora comigo então? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, que Ele possa nos auxiliar em nosso estudo da Tua Palavra e em nosso preparo para os céus. Fica, Pai, com todos nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você então a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós iremos dar sequência e concluirmos a última crença fundamental dos adventistas do sétimo dia. Até aqui estivemos estudando sobre a série Nisto Cremos e hoje, crescimento em Cristo. O nascimento é algo maravilhoso. Quando uma semente germina e aparecem aquelas primeiras folhinhas, todo o jardim fica mais radiante. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que faz é anunciar ao mundo que há mais uma vida para ser levada em conta. O nascimento é algo extraordinário. Assim também acontece no mundo espiritual. Nós também nascemos no Espírito. Você sabia?
Esse é chamado na Bíblia de o novo nascimento. Esse tema do novo nascimento foi abordado por Cristo em sua conversa com Nicodemos. Lembra disso? Quando Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. Nicodemos então pergunta para Jesus: como pode nascer de novo um homem já velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E então Jesus começa a explicar para Nicodemos o nascimento na vida espiritual. Nascimento na vida espiritual é quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Quando nós começamos uma carreira cristã. Quando nós tomamos a decisão de fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Isso implica em continuarmos também o crescimento. Então, crescer de modo contínuo e constante até chegar à maturidade e produzir frutos. Essa é uma síntese da vida. Sem isso, o nascimento perde todo sentido, propósito ou objetivo. Crescer é a equação fundamental da vida, tanto física quanto espiritual. E se é verdade que nós crescemos fisicamente, chegamos à maturidade para então produzir frutos, os filhos, os netos, na vida espiritual se assemelha. Nós crescemos em Cristo e precisamos, nesse crescimento, produzir também frutos. O apóstolo Paulo é quem vai melhor sistematizar essa ideia e vai falar dos frutos que devem ser vistos na vida de todo aquele que se entregou ao Senhor Jesus. Como na prática acontece esse crescimento? Vamos lá. Primeiro, a vida começa com a morte. O princípio mais básico e característico da vida cristã é que ela começa com a morte. Primeiro, a morte de Cristo na cruz. Segundo, a morte do eu. E como resultado da morte do eu, em terceiro lugar, nós passamos a andar em novidade de vida. Então vamos olhar com carinho para esses três aspectos da nova vida cristã. Primeiro, a morte de Cristo. A cruz está no centro do plano divino da salvação. Sem ela, Satanás e as forças demoníacas não teriam sido derrotadas. O problema do pecado não teria sido resolvido e a morte não seria vencida. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus havia prometido que o descendente da mulher viria e ele teria o seu calcanhar ferido. Essa expressão de que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher tem a ver com a morte de Cristo na cruz. Isso mesmo. Fazia parte do plano de Deus a morte do Filho de Deus. E através da sua morte nós podemos agora ter vida e vida em abundância. Então, o plano da salvação colocou no centro a morte de Jesus. E a nossa vida, o nosso crescimento, começa com a morte dele, com a aceitação da sua morte, do seu sacrifício. Uma vez que a morte de Cristo é compreendida e aceita, a próxima morte agora é a morte do próprio eu. E o que significa morrer para o eu? Bem, as consequências descritas pelo apóstolo Paulo aos Colossenses é notável. Cristo desarmou os principados e potestades do mal. Depois, a cruz fez de Satanás e seus seguidores um espetáculo público perante o universo. E também a cruz assegurou a vitória final sobre Satanás e o pecado. Logo, o sangue de Cristo é a garantia para o perdão dos pecados. É a semente de uma nova vida com potencial para crescer. Um dos primeiros aspectos dessa vida de crescimento em Cristo é a reconciliação. A cruz é um instrumento de Deus para efetuar a reconciliação do ser humano com Ele. Como alguém disse certa vez com muita propriedade, Deus se fez homem e morreu em nosso lugar. Com o seu braço divino, ele segura a mão de Deus. E com o seu braço de homem, de encarnado, ele segura o nosso braço. Ele é o elo que nos une mais uma vez ao Pai. Então, quando aceitamos o plano da salvação, a primeira coisa que acontece é nós compreendermos a morte de Cristo, o perfeito valor que essa morte tem e como nós podemos agora, graças a essa morte,
ser salvos do pecado. Mais um detalhe, a morte de Cristo, ela colocou em xeque os planos de Satanás, porque ela tornou patente para todo o universo o verdadeiro caráter do maligno. E agora nós podemos entender como Deus é amor e como o diabo é egoísmo, é ódio. Um segundo passo que nós podemos dar, então, tem a ver agora com a morte do próprio eu. Após a reconciliação com Deus, segue-se imediatamente a segunda fase do processo redentivo, que é a reconciliação com as pessoas. E uma das belas representações da cruz une pessoas das mais variadas origens em torno dela. Portanto, a cruz é o marco inicial da vitória de Cristo sobre Satanás e o pecado e, consequentemente, da nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo faz de nós cidadãos dos céus, nos torna filhos de Deus, irmãos uns dos outros. É por isso que aquele que aceita a Cristo como Salvador passa a ver em cada semelhante alguém a amar e respeitar, alguém igual a ele. É por isso que o segundo e maior mandamento da lei é amar ao próximo como a nós mesmos. Pode ser que, separados de Cristo, nós não demos o devido valor ao ser humano, mas aquele que passou pelo novo nascimento, ele agora vai amar a Deus sobre todas as coisas e vai amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele vai entender que cada ser humano possui dignidade, foi criado à imagem e semelhança de Deus, deve ser amado e respeitado. Esse é o ponto. Quando nós não respeitamos ao próximo, quando nós não amamos ao próximo, quando nós agimos com agressão, com falta de educação, o amor e respeito, nós estamos falhando na missão de ser cristãos. Um detalhe a mais. Agora vem a morte do eu. Se entendemos a morte de Cristo, agora vamos passar pela nossa morte. Então, esse aspecto importante para o nascimento e crescimento é a morte do velho eu. A vida cristã, portanto, não começa com o nascimento, começa com uma morte, a morte do eu. E antes que ele seja crucificado, não há vida cristã. Tem de haver uma erradicação profunda e intencional do eu, da natureza pecaminosa. Então vamos refletir. Eu e você, por causa do primeiro pecado de Adão, nos tornamos pecadores. Agora, nascemos com tendência para o pecado. Todo descendente de Adão possui natureza pecaminosa. Mas quando aceitamos a Cristo, após compreendermos a sua morte, nós agora temos uma nova natureza. É a natureza espiritual. Essas naturezas são antagônicas, elas brigarão por toda a vida. E o segredo da vitória na vida cristã é alimentarmos bem a natureza espiritual e deixar passar fome a natureza carnal. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você ingere, que você come, isso vai contribuir para o fortalecimento da natureza carnal ou da natureza espiritual. É por isso que nós temos que agora deixar que o eu morra. Em outras palavras, deixar que o eu morra é deixar passar fome à natureza carnal. E a gente deixa ela passar fome quando nós não fazemos a nossa própria vontade, mas quando fazemos a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre combater o bom combate, o combate da fé. Que combate é esse? É a luta diária que eu e você devemos ter para permanecer na presença de Cristo. É assim que se luta contra o pecado, permanecendo na presença de Cristo. E a gente permanece na presença dele quando nossos pensamentos são cativos a ele, quando a nossa linguagem, quando os nossos atos, quando tudo o que nós fazemos está cativo à vontade de Cristo. É aí que nós estamos combatendo o bom combate da fé. É aí que a natureza espiritual é alimentada. E aí ela vencerá a natureza carnal. Então é uma questão de alimentarmos a natureza certa. E o terceiro aspecto do crescimento em Cristo
é viver em novidade de vida. Um dos maiores enganos religiosos afirma que a salvação é o dom gratuito de Deus e que esse é o final da história. Mas não é assim. De fato, a graça não custa nada para nós, mas custou a vida do Filho de Deus. Nada temos que dar em troca da graça, mas isso não significa que a graça é barata. E talvez você já ouviu esse discurso por aí. Eu fui salvo e não preciso fazer mais nada. Mas Deus não salva ninguém para continuar na desobediência. Pelo contrário, nós somos salvos para obedecer, somos salvos para andar no caminho da obediência. E é por isso que essa doutrina do crescimento em Cristo nos ensina que, uma vez compreendendo a morte de Cristo e morrendo para o eu, agora seremos levados a uma vida de obediência. E esta obediência, esse caminhar com Deus todos os dias, é o que vai nos fortalecer, é o que vai nos fazer crescer em Cristo e nos preparar para os céus. Então, cuidado com o ensino de graça barata que existe por aí. Graça barata, como diz Bonhoeffer, é pregar perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina da igreja, comunhão sem preparação, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E quando se fala aqui graça sem discipulado, sem cruz, é uma pessoa que pretende ser cristã, mas não viver aquilo que o cristianismo ensina. Então veja bem, nós fomos salvos para andarmos no caminho da obediência. E é quando estamos nesse caminho que nós crescemos em Cristo. E a maturidade cristã nos leva à produção de frutos. E é o apóstolo Paulo quem fala dos frutos do Espírito que deve produzir todo aquele que um dia aceitou a Cristo como Salvador. Então, esta aceitação de Cristo e o rito do batismo são cerimônias iniciais num processo que agora começa de crescer em Cristo. Por isso, esse tema é tão especial. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 173, a escritora norte-americana Ellen G. White escreveu: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza. A bênção vem quando, pela fé, a pessoa se entrega a Deus. Esta entrega a Deus significa conversão. E ela deve ser um ato diário em nossa vida. E quando nós nos entregamos a Deus, olha quantos sentimentos bons chegam. Na realidade, a autora está falando sobre os sentimentos, a alegria, está falando sobre o amor, a humildade, a paz. Essas coisas são os frutos do Espírito, ensinados por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Então você percebe que, uma vez tomada a decisão por Cristo, a nossa caminhada deve se aprofundar a cada dia. Nós não podemos permanecer estagnados no passado. Nós devemos avançar pela fé, avançar em crescimento. É disso que essa doutrina fala, do crescimento em Cristo. O que mais acontece quando passamos por essa experiência? Agora temos uma vida dependente do Espírito Santo. Paulo descreve essa vida orientada pelo Espírito como aquele que cresce e amadurece espiritualmente. Essa maturação leva a rejeitar as obras da carne e a abraçar e produzir o fruto do Espírito. Então nós passamos a viver agora orientados pelo Espírito Santo. E é claro que, uma vez orientados pelo Espírito, ele vai nos conduzir à prática dos frutos do Espírito. Paulo fala sobre isso em Gálatas 5, 22 e 23. E então nós passamos a ter paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele lista ali 9 frutos que o Espírito produz no crente, na vida daquele que se entregou ao Senhor.
Então, não existe salvação se não houver crescimento. Salvação é um processo de maturação espiritual. É o resultado da operação divina em nossa vida, constante, diária e vitalícia. É algo que vai durar uma vida toda. Por isso, alguém já declarou, né? Santificação é obra de uma vida toda. Um outro sinal de crescimento em Cristo é uma vida de amor e unidade. A vida cristã é uma vida de unidade, uma vida reconciliada com Deus. É também reconciliada com as pessoas que a cercam. À medida que uma pessoa cresce e amadurece, a gloriosa verdade da reconciliação, do amor e da unidade brilha mais e mais, tanto sobre essa pessoa quanto sobre o conjunto das que vivem a vida cristã. Ou seja, a unidade é vista no coração daqueles que aceitaram a Cristo. É por isso que Jesus, lá em João 13,35, vai dizer, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É o amor para com o próximo que nos diferencia como cristãos. Mais uma vez, na obra Desejado de Todas as Nações, página 503, a escritora Ellen G. White declara: Cristo mostrou que nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Ou seja, nós devemos considerar as pessoas em necessidades como nosso próximo e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudarmos essas pessoas. Este é o sinal do verdadeiro crescimento em Cristo e da verdadeira religião. Assim, o crescimento também nos conduz a uma vida de aprendizado, de estudo. O alimento é fator essencial para o crescimento. A manutenção de qualquer organismo vivo requer adequada e constante nutrição. O mesmo ocorre com o crescimento espiritual. Mas onde encontramos nosso alimento espiritual? Basicamente em duas fontes: constante comunhão com Deus, através do estudo de Sua palavra e através de uma vida de oração. Mais uma vez, focamos na mesma tecla. Para nosso crescimento espiritual, para nossa maturidade espiritual, Deus deixou para nós duas grandes avenidas: a oração e o estudo da palavra. É por isso que todos os dias aqui no programa a gente separa tempo para orar e para estudar a Bíblia, porque são ingredientes indispensáveis ao crescimento cristão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que mais a palavra ensina sobre o crescimento? Vamos aprender agora que o crescimento nos leva a uma vida de oração. Se a palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa vida espiritual, a oração é a respiração que mantém viva nossa espiritualidade. Paulo chegou a listar 6 princípios: orar suplicando, orar em todo tempo, orar no Espírito, orar vigiando e orar com perseverança e orar por todos os santos. Em Efésios 6,18, Paulo deixa isso muito claro. Então a oração é um elemento indispensável. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida à prática da oração? Você tem sido uma pessoa de oração? Se você quiser crescer em Cristo, crescer espiritualmente, é indispensável que você reserve todo dia tempo para oração, porque esse é um elemento da fé. É o momento que nós temos para conversar com Deus, para expor para Ele tudo o que se passa em nossa vida, em nosso coração. E é claro que além da oração, nós temos também a questão do estudo da palavra de Deus. No livro Testemunhos para a Igreja, Ellen G. White diz que a oração é um dos mais essenciais deveres. Sem ela, não é possível se manter no caminho cristão. Ela eleva, fortalece e enobrece. É a alma falando com Deus. Bonita expressão, né? A alma falando com Deus. E então nós temos agora os frutos. Frutificar é um aspecto importante. A salvação, pela graça, é erradamente entendida como negação da obediência
e da frutificação, nada poderia estar mais distante da verdade bíblica do que você achar que, uma vez salvo, você não precisa frutificar, não precisa crescer. Não fomos salvos para fazer o que nos agrada. Fomos salvos para viver de acordo com a vontade de Deus. Nada há de legalista nem de supérfluo na obediência à lei de Deus, pelo contrário, essa é a consequência natural da graciosa libertação do pecado. Até porque, se você vive quebrando a lei, você não está liberto do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, e aquele que peca, escravo de Satanás é. Para não sermos escravos de Satanás, precisamos ser completamente libertos do pecado. E isso só pode acontecer pela graça de Cristo na vida e por uma vida de obediência. Então não se esqueça, o crescimento em Cristo envolve obediência, envolve a prática das verdades que a palavra de Deus nos ensina. Muito cuidado com essa graça barata que às vezes por aí se ensina. Deus não nos deixou a lutar sozinhos, entretanto. Em Cristo e através dele, Deus providenciou para nós a vitória. Ele também nos oferece uma armadura bem testada para resistir ao inimigo. Paulo descreve essa armadura como cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, com escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito e o infalível poder da oração. Assim, como um soldado, revestidos da armadura de Cristo, nós podemos permanecer firmes contra os ataques, contra os dardos inflamados do inimigo, os dardos inflamados de Satanás que buscam diariamente nos destruir. Você e eu precisamos nos revestir dessa armadura do Espírito. Sermos protegidos por Deus nos embates contra Satanás. Não se engane, tomada a decisão ao lado de Cristo, começa uma vida de crescimento e obediência, mas durante essa vida somos atacados pelo inimigo e para não perdermos na batalha, precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus. Essa é uma bonita analogia que Paulo faz entre o soldado romano e o cristão. Também tem a questão do testemunho. O crescimento não acontece no vazio, ele ocorre dentro da comunidade dos redimidos. É um testemunho diante desta de que fomos salvos. Sem a adoração pública, perdemos a identidade e o palco de nossa irmandade. E é nessa comunidade, através do relacionamento interpessoal com os demais, que crescemos e nos tornamos amadurecidos. Não existe cristianismo numa vida isolada da comunidade. Não existe essa história do ermitão, aquele que quer viver uma vida isolada para se santificar. A santificação ela acontece nos nossos relacionamentos, enquanto nós convivemos como igreja e obedecendo os propósitos que Deus tem para a igreja. Um outro aspecto interessante do crescimento cristão aparece aqui, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Ellen G. White diz assim: para a pessoa crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Os cânticos de louvor e a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto. Vida em comunidade, dentro da igreja, é isso que Deus intenciona para todos nós. Então, o crescer em Cristo envolve a obediência, a produção de frutos, o amor ao próximo e o estar dentro da igreja, que é o corpo do Senhor Jesus. Ao terminarmos essa série Nisto Cremos, a pergunta que eu queria fazer para você hoje é: você está disposto a dar esses passos em sua vida? A aceitar a morte de Cristo em seu favor? A tomar hoje a decisão dele ser o seu Salvador e Senhor, morrer para o próprio eu e deixar que ele produza em suas vidas os frutos que você precisa? Deseja você pertencer à comunidade de Cristo, que é a igreja, ser nela fortalecido e preparar-se a cada instante para a sua volta? Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Ao encerrarmos hoje as 28 crenças fundamentais dos adventistas,
eu queria fazer um convite para você. Procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Tome a decisão de se unir ao corpo de Cristo, aceitando-o como teu Salvador pessoal. Faça parte dessa família passando pelo rito do batismo e agora, crescendo em Cristo, nos prepararemos todos para a sua gloriosa volta. Se esse é o desejo hoje do seu coração, eu queria orar por você. E você pode usar o WhatsApp do programa que vai aparecer mais uma vez para você aqui, para você mandar a sua mensagem para nós, para você tomar a sua decisão. E nós queremos ajudar você em todo esse processo. Tá bem? Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por este conhecimento tão especial que a Tua Palavra nos apresenta. Nós queremos, Pai, morrer para o eu e viver para o Senhor. Nós queremos aprender do segredo do crescimento em Cristo e nós queremos estar prontos para a Tua volta. Por isso, aceita a nossa entrega, a nossa decisão e nos prepare para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.